Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. No vídeo anterior falamos a respeito de um profeta. O que é um profeta? Sabemos que o profeta ele é um porta-voz de Deus, segundo o livro de Amós, capítulo 3, no versículo 7. E também sabemos que nenhuma profecia que está escrita na Bíblia foi dada por vontade humana, e sim homens inspirados, cheios do Espírito Santo, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Então, no vídeo passado, eu disse que iria trazer para vocês falando a respeito do verdadeiro profeta e do falso profeta. Como conhecer um verdadeiro profeta e um falso profeta. Na verdade, não é tão difícil reconhecer um falso profeta, pois Jesus ele deixou vários pontos que podemos analisar e saber as características de um verdadeiro e de um falso profeta. No livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então João disse que não devemos dar crédito a qualquer espírito, devemos antes fazer o quê? Provar. Temos que testar para saber se essa pessoa, se esse profeta é de Deus, se é um verdadeiro ou um falso profeta. Por que devemos provar? Porque Jesus disse em Mateus 24 que haviam de surgir falsos cristos e falsos profetas, operando o que? Sinais e maravilhas e enganando até os escolhidos. Então devemos provar, devemos analisar para saber se esses profetas são de Deus ou não. Também Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 15 ao 23, ele deixou uma orientação para nós. E eu quero compartilhar com vocês. Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 23. A palavra de Deus diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos grandes milagres? Então lhe direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus amigos, Jesus aqui ele foi bem claro em dizer que devemos provar os espíritos, devemos tomar cuidado para saber se aquela pessoa é ou não é de Deus. E ele disse que conheceremos pelos frutos, ou seja, não tem como uma árvore boa dar mau fruto, ou uma árvore ruim dar bom fruto. Então, Jesus está dizendo que naquele dia em que ele voltar, muitos que fazem o que? Sinais, maravilhas, milagres, expulsam demônios, falam línguas, fazem milagres de cura, libertação. Jesus está dizendo que esse tipo de pessoa não quer dizer que ela seja de Deus, pois falsos profetas e falsos cristos também fazem sinais desse tipo para, se possível, enganar as pessoas que são escolhidas por Deus. Então, não é esse o fruto que acompanha um verdadeiro profeta, e sim, Jesus disse que devemos nos acautelar e procurar saber se aquela pessoa está fazendo a vontade de Deus que está no céu. Muitas pessoas têm buscado cura, milagre, libertação e acham que muitas pessoas que fazem esses tipos de sinais são pessoas de Deus. Temos que tomar cuidado, temos que saber se aquela pessoa vive uma vida reta, uma vida santa, aquela pessoa é um bom dono de casa, ela é uma pessoa que pastoreia não só a igreja, mas também a sua família.
que cuide dos seus e que, primeiramente, também ela tem que ser uma pessoa temente a Deus, guardar os seus mandamentos, viver uma vida santa e uma vida reta, para que sim, essa pessoa seja dada como um verdadeiro profeta. Esses não são os sinais que acompanham o verdadeiro profeta, como os sinais de milagres, cura, libertação, línguas e outras coisas. Devemos nos acautelar dessas coisas e antes devemos examinar a conduta de vida daquela pessoa, porque um verdadeiro profeta, ela não é só temente a Deus, como também ela pastoreia a sua casa, ela cuida da sua família, ela é uma pessoa reta e íntegra diante da sociedade, ela não vive metida em coisas que não são do agrado de Deus. Então, esse é um conselho que Jesus deixou para que nós devêssemos nos prevenir, porque Jesus disse que tem muitas pessoas, muitos lobos vestidos em pele de cordeiro e enganando a muitos. No livro de Isaías, no capítulo 8, no versículo 19 e 20, mostra coisas que também falsos profetas fazem. Diz assim no versículo 19: Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, e os que chireiam e murmuram, acaso não consultarás o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, meus amigos, no livro de Isaías está dizendo que pessoas que buscam consultar mortos, as pessoas que murmuram e que mexem com espíritos, não têm parte com Deus. Ou seja, as pessoas, o verdadeiro profeta, ele tem que estar de acordo com a lei e com o testemunho. Ela tem que ser uma pessoa, como eu disse, reta, temente a Deus. E quem não faz isso, já está dizendo que é um falso profeta. É bem fácil de identificar um falso profeta, pois o verdadeiro profeta, ele fala as vontades de Deus. E o falso profeta, elas falam a sua própria vontade. Elas falam o que elas pensam, o que vem no seu coração, elas colocam para fora e derramam. Por isso devemos tomar cuidado. E para finalizar, no livro de 1 João, no capítulo 4, do versículo 2 e diante, a palavra de Deus diz assim: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa Jesus Cristo que veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus não os ouve, aquele que não é da parte de Deus nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o espírito do erro. Então, através disso, meus amigos, conheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aquelas pessoas que falam de si mesmo, que se engrandecem, que falam às vezes aquelas coisas que vocês querem ouvir, esses são sim falsos profetas que estão enganando as pessoas. Devemos tomar muito cuidado, buscar a conhecer os frutos, saber a conduta de vida delas, saber se elas têm uma vida reta com Deus, porque há na verdade sim o espírito da verdade e o espírito do erro, por isso devemos tomar muito cuidado. Então este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, mas que principalmente que vocês tenham entendido, saber discernir o verdadeiro profeta de um falso profeta. E se esse vídeo não fez sentido para você, você ainda não sabe o que é um verdadeiro ou um falso profeta, deixa aqui nos comentários que estarei em breve trazendo mais textos para abrir mais a nossa mente e o nosso entendimento. Então esse é o vídeo de hoje. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e que você não se esqueça. Jesus Cristo é o caminho e a Bíblia Sagrada é o seu guia. Até a próxima.